voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Sebastião, eu terminei o bloco anterior com uma pergunta, mas eu gostaria que antes o senhor mostrasse, continuasse aquela explicação, mas mostrando no nosso organismo. Então vamos continuar. Nós vimos então a harmonia nos átomos, moléculas e células. Agora nós percebemos que a harmonia que essas células, as ginásticas que elas aprendem a fazer, então ela consegue depois, no agrupamento que forma os tecidos, manter essa harmonia e não permitir agentes agressivos adentrar os seus cenários. Assim como elas se unem para compor os órgãos, essas unidades que compõem os tecidos, permanece então a mesma harmonia na composição depois desses órgãos em relação aos sistemas e da interação desses sistemas para formar o corpo. Então essa imunidade do corpo não seria outra coisa senão a harmonia desse conjunto e a especialização de cada parte e obedecendo a comandos cada vez mais sofisticados, mais abrangentes. Mas na reestruturação, manutenção e até sublimação, até certo ponto, desse corpo, depende dos instintos ou da alma vital, dos instintos, mais tarde das sensações, das emoções, dos sentimentos, e até chegar ao universo mental, que é responsável por manter esse universo perispiritual, no qual residem os instintos, sensações, emoções e sentimentos, e agora por meio da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, e todos esses seres obedecem ao Deus Espírito. Então demos uma pálida noção de baixo para cima, e agora nós podemos ver, conforme a sua questão, de cima para baixo. A gente pode descer para saber quem são esses elementos indesejados, se você preferir. Sim, podemos, porque a dúvida é em saber mesmo, né? Quem são ou o que é esses espíritos inferiores ou menos... Elementos indesejados. Exatamente. Né? Nesse sentido, a primeira coisa que a gente precisa considerar, como nos informa o espírito Joana de Ângeles na atualidade, é que os inimigos mais terríveis não estão fora, estão dentro. E se partirmos das informações de André Luiz em Missionários da Luz, quando ele fala do vampirismo, que seria a mais terrível perturbação espiritual, já que hoje a Organização Mundial de Saúde reconhece a chamada obsessão como uma doença espiritual, e lá mostra que este vampirismo não começa de um agressor externo, mas sim de uma perturbação interna e depois sintonizando com o meio externo. E se entendermos que esse cérebro que gastou 500 milhões de anos para se estruturar, essa inteligência que deveria estar no comando pleno e esta razão que já deveria estar mais ampliada, ele elabora em média 95 mil pensamentos. E um pensamento em dissonância com o nosso pensamento já poderia ser um agente indesejado. Mas se sou eu que estou pensando e tenho consciência do que faço, e eu detecto esse pensamento muito antes dele entrar no meu cenário. Porque pelo mecanismo intuitivo que o Deus Espírito coloca à disposição da alma encarnada, de nós, de cada um de nós seres humanos, quando nós silenciamos para selecionar o pensamento ou para elaborar esse pensamento, é muito fácil perceber pela a emoção, o sentimento que nós queremos qualificar o que se pensa, a interferência do elemento danoso, desse elemento indesejado que pode ser uma frequência vibracional qualquer. E quando imaginamos André Luiz na obra Libertação, informação essa que está na página 187 do livro, do nosso livro, então ele fala que existem princípios, leis, tanto para o microcosmos quanto para o macrocosmos. Então, tanto para reger um átomo quanto para reger um astro. Então, se o homem dirigir o pensamento para a ideia de enfermidade, logo a moléstia vai lhe atender com todas as características dos moldes mentais estruturados. E de acordo com esse impulso, esse desejo de criar, nós sintonizamos com mentes de igual teor, e se for negativo, se for a enfermidade, eu vou começar a carrear esse patrimônio para dentro das minhas células. Mas se a ideia for harmônica, o pensamento de alegria de viver, de gratidão pela vida, de esperança de dias melhores, segundo os cientistas que fizeram o experimento, e na época eles estavam procurando o antídoto para o vírus anthrax, que segundo as informações seria o pior, o mais terrível,
ou com a capacidade maior de virulência em todo o planeta. Eles não acharam antídoto nenhum, mas acharam a alegria, a esperança e a gratidão como um elemento, ou como esses três elementos juntos, tendo a capacidade de fortalecer o sistema imunológico em 300.000 vezes. Ou seja, nós podemos nos imunizar não só contra o antrax, mas com qualquer espécie de vírus. Nós vamos criar esse campo harmônico e ninguém entrará nesse campo se nós não permitirmos. Porque se permitir um pensamento negativo entrar no nosso cenário, ele já vai fazer parte da ideia que pode ser negativa. E uma vez estruturando uma ideia de bem ou de mal, nós somos obrigados pela lei manter e nutrir. E ela vai dar origem a uma geração de ideias semelhantes. É o que acontece com os vírus. Se a ideia for negativa, o princípio vital não vai ser mais criado. Quer dizer, a célula não vai ser nutrida por esses elementos nobres. A energia vital que organiza e mantém essa célula também vai parar de ser fornecida. O fluido vital, o qual mantinha as organelas nele mergulhadas, ele vai desaparecendo, a célula vai morrendo. Agora não tem proteção. O vírus, o elemento indesejado, desde um vírus a um pensamento negativo, vai entrar no nosso cenário mental, perispiritual e físico com a maior facilidade. Sebastião, o senhor comentou sobre vampirismo e obsessão. É a mesma coisa? Então, conforme André Luiz em Missionários da Luz, vampirismo são os vírus, vibriões e larvas psíquicas que nós criamos pelo nosso modo de pensar, de sentir, até de falar e agir. E conforme Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, lá ela mostra também esses vibriões psíquicos que inclusive destroem o nosso DNA, que é o cronograma organizacional de nossas células. Então, a partir do momento que nós começamos a criar esse campo de atração, aí nós sintonizamos com o que está fora. E André Luiz, na obra Libertação, mostra essas possibilidades também, como nós já mencionamos, e vemos Allan Kardec mostrar na Revista Espírita e em obras póstumas que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, porque são elas que atraem esses chamados obsessores. Então, desde um pensamento negativo, uma emoção desgovernada, uma palavra em desalinho ou um comportamento indevido, nós abrimos brechas ou sintonias, espaços para que esses incontáveis elementos do mundo mental, emocional, perispiritual e físico interajam com o nosso universo sem maiores dificuldades. Mas Joana de Ângeles, em outra obra, agora na obra Em Busca da Verdade, ela fala, pensam alguns que esses chamados obsessores estão aí preparando estratégia de destruição como se fosse fácil entrar no nosso cenário. Mas se encontrar um ambiente onde a harmonia é um fato, os valores morais estão em exercício e o discernimento seja uma condição desse ser, que ele tem consciência do que faz, ele mantém o seu universo em harmonia e ele está em pleno trabalho de aprimoramento moral. Jamais esses elementos entram. Então, a partir do nosso comportamento do Deus Espírito, da alma encarnada, do universo mental, perispiritual e físico, se temos essa consciência, fica fácil nos proteger desses elementos indesejados. E não só isso, porque nós podemos transformá-los. Porque ao chegar próximo do nosso cenário, nós podemos interagir beneficamente porque se percebe facilmente a presença de um pensamento negativo. E ao invés de expulsá-los, vamos acolhê-lo com as nossas propostas de mudança. Envolver uma imperfeição moral em vibrações de amor é a proposta de Joana de Ângeles para a mudança. Então, quer ela seja do meu universo ou seja de outro. Então, não importa inicialmente de onde está vindo o chamado desequilíbrio. Importa que se ele apareceu no meu cenário, ele vai ser transformado em situações equilibrantes. E ela mostra também, e nós colocamos no livro, na página 348, que ideias nobres, planos de futura ação benéfica, já criam um energismo que aumenta a produtividade das células e pode reequilibrar o nosso perispírito e construir novos cenários de harmonia, de saúde, de paz, de equilíbrio, etc. Então, da mesma forma que a gente atrai essa obsessão, a gente também pode, que vira um vampirismo, a gente também pode tratá-lo. Pode tratá-lo ou pode repulsá-lo, porque Leon Denis também mostra na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ante a vibração de um pensamento, de uma palavra,
e hoje eu acrescento de uma emoção, de uma conduta, nós repulsamos o que for contrário e atraímos o que for semelhante. E para finalizar, lembramos de Jesus: quem comigo não se ajunta, espalha. Tá ótimo. Se você perdeu algum capítulo deste programa ou dos anteriores, acesse o site tvmundomaior.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.